E aí, meu povo, tranquilidade? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Já fiz uma apresentação aí no vídeo anterior de como vai ser esse curso de física básica e é justamente para você que não sabe por onde começar. Comece por aqui, estude por aqui com a gente, vem com a gente, siga o nosso canal, siga nossas redes sociais, porque teremos muito mais novidades para vocês, beleza? Então vamos lá, não vamos alongar muito, vamos já começar a falar sobre um assunto muito importante, né? Que são os conceitos básicos da física, né? E aí aqui, é claro, você vai ver comigo, professor Carlos Rodrigues. Esse daqui é o meu Instagram. Não te esquece de também curtir aí o nosso Insta, também seguir o nosso canal do Escala Vestibulares, tá bom? E aí, o que eu vou apresentar para vocês? Exatamente isso daqui, gente. Representação de unidades, que é importante, muita gente não sabe como representar. A diferença entre ponto material e corpo extenso, referencial, trajetória, distância percorrida, deslocamento e intervalo de tempo. Galera, parece bobeira, mas não é bobeira, né? Professor, como assim? Olha, para aquelas pessoas que já têm um domínio da física, isso daqui é tranquilo, tá? Tira de letra, de letra. Mas o problema, eu tô, né, nesse momento, preocupado com aquele que não tem ideia para onde vai, o que vai, o que eu vou fazer, professor? O desespero. Não. Vamos acabar com esse desespero hoje, agora. Vamos começar por coisas que aparecem nas questões e você não tem ideia. Por exemplo, referencial, né? Às vezes, uma única questão que cai no teu concurso ou na tua prova, com a palavrinha-chave referencial, você consegue resolver a questão. Beleza? Então vamos lá. Não vamos alongar muito de conversa não e vamos para a prática. Ó, representação de unidades. O sistema métrico decimal tem a finalidade de padronizar. É exatamente isso, tá bom? Em linguagem universal. Como assim, professor? Em qualquer lugar do mundo, né, nesse planeta Terra, aonde você for, vai ser exatamente a mesma representação para as unidades. Beleza? Por exemplo, a metros, né, vai ser o Mzinho. A força é newtons, começa com N, vai ser Nzão. Vou mostrar a diferença porque um é maiúsculo e o outro é minúsculo, tá? Então vem comigo que vocês vão entender já já. As unidades de medidas usadas na física. Então, olha só. A grafia dos símbolos que representam as unidades de medidas deve seguir as seguintes regras. Vamos lá, letra alfa. Os símbolos são escritos com letras minúsculas. Por exemplo, se eu quero falar de distância, eu posso dizer que distância equivale a 2 metros. Olha lá, letra minúscula. Professor, se eu estiver falando de tempo, olha lá, Tzinho é igual a 20 horas. Letra minúscula. Olha aí a unidade sendo representada pela letra minúscula, beleza? Os símbolos são exatamente esses. Só que eu abro parênteses para algo muito importante. Para quê, professor? Por exemplo, se eu fosse representar a força. A força é igual a 5. E aí a gente escreve assim, ó, Nzão. 5 o quê? 5 newtons. E aí, professor, por que não é Nzinho e é um Nzão? Galera, newtons se refere a um físico. E o nome do físico se escreve com letra maiúscula. Exatamente por isso que newtons, o nosso N, vem com letra maiúscula, porque se refere a uma pessoa, ao nome de uma pessoa. Se eu falar lá de cargas elétricas, né? Eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb se refere também a um físico, né? Então vai ser representado o Czão com a letra maiúscula. Beleza? Guardou isso no coração de vocês? Então, só vai ser letra maiúsculas quando se referir a alguém, quando essa unidade se refere ao nome de alguém. Fechou? Tá, segue comigo. E detalhe, letra B, os símbolos não têm plural. Então, por exemplo, se eu falo 2 metros, não vou falar com ms, tá? Por que não? Porque o S já vai simbolizar uma outra coisa. S para a gente aqui simboliza segundos, né? Então seria metros vezes segundos, tá? Então isso já não é o nosso medida de distância, não é a unidade que representa. Então, galera, não tem plural. Fechou? E aí aqui começa a nossa brincadeira a ficar mais legal. Ponto material versus corpo extenso. Qual é a diferença? Tá? Aí eu chamo para mim. Olha para mim. O que você acha? Essa caneta aqui, ela é um ponto material ou é um corpo extenso? Aí tu vai falar, professor, eu tô vendo que ela tem medidas. Ela é um corpo extenso. E eu vou te dizer, depende.
Na física tem muito isso, né? Depende de quê? Depende do referencial. Como assim, professor, depende do referencial? A depender da distância que essa caneta se encontre, tá? Por exemplo, em relação à Lua. Se eu estivesse lá na Lua, estivesse olhando para a Terra, isso daqui seria um corpo extenso? Não, isso aqui seria um ponto material. Então, a depender da distância, dependendo da minha referência, olha só que interessante. Um corpo, ele pode ser um corpo extenso ou ele pode ser o quê, gente? Um ponto material. E aí, qual a diferença de ser um corpo, um ponto material e um corpo extenso? Vem comigo para o slide. Ponto material. Fala o seguinte: considera-se como ponto material corpos cujas dimensões são desprezíveis. São o que, gente? Corpos que eu não consigo dimensionar, comparada com as dimensões de outros corpos. Olha só um exemplo. Uma pessoa no meio do oceano. Olha só, galera. Uma pessoa não tem medidas? Não, tem. Em relação, por exemplo, se eu estiver ao lado de uma pessoa, eu consigo mensurar ela. Agora, quando você compara ela no meio do oceano, gente, a gente vai parecer uma formiguinha, né? Ou até menor do que uma formiguinha, né? Nada, nada em relação ao oceano gigantesco. Se eu for comparar uma pessoa com o planeta Terra, não somos nada. Como é que eu poderia visualizar isso da melhor maneira? Se liga. Quando você viaja de avião, certo? O avião vai lá, vai decolar. Imagine que o carro esteja do lado. E aí o carro consiga, vamos supor, que ele consiga acompanhar esse avião. Esse avião começa a subir, você está vendo o carro caminhando lá embaixo. Imagine que está tudo em linha reta, tá? E aí o avião está subindo e o carro está caminhando. Beleza? O que está acontecendo com o carro? A cada momento que você aumenta a sua distância em relação ao carro, dentro do avião, o carro vai ficando menor. Não é à toa que quando você está lá em cima, você olha para baixo, você percebe que o carro é tão pequeno que você até acha que o carro é de brinquedo. Olha que interessante. Por quê? Porque ele começa a ficar menorzinho. Você já está tendo essa referência. Se você começar a subir bem mais, romper, né? Aí a nossa atmosfera, você vai perceber que é só um pontinho lá, ó, movimentando. Então, um carro que para mim, quando eu estou ao lado dele, ele é um corpo extenso, já que eu tenho dimensão, né? Ele passa a ser um ponto material, que quando eu estou lá em cima e olho para baixo, eu não percebo qual é o tamanho dele, certo? E aí eu chamo a atenção aqui, ó. O que é um corpo extenso? Todo corpo, todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas. Então, não podem ser desprezadas quando comparado com o movimento estudado. Ou seja, eu não consigo, né? Eu preciso ter uma referência, né? Quando você tem a referência, é exatamente aqui, ó. Quando o movimento é estudado, comparado ao quê? Ah, professor, comparado a uma outra coisa. Olha aqui um exemplo. Uma pessoa deitada numa cama, né? Vamos ver a diferença? Imagine você deitado no oceano, lá, boiando, pá, e você deitado numa cama, né? Quando você se compara com a cama, você percebe que há dimensão. Agora, quando você se compara com o oceano, a sua dimensão significa praticamente nada, nothing. Beleza? A ideia é essa, tá? Então eu preciso ter uma referência para saber se o corpo é extenso ou o quê? Ou ponto material. Na prova pode falar assim, ó, uma partícula, né, considerada como um ponto material. Gente, ponto é como se eu dissesse aqui, ó. Olha lá, um pontinho, né? Aqui, ó, sem dimensão, só rabisquei ali. Beleza? Então, continuando. Referencial. Trata-se de um ponto de referência em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Como assim, professor? Item A e item B. O corpo está em repouso quando a distância entre os corpos, né, entre o corpo e o referencial, não varia com o tempo. Cuidado com isso, essa é a palavra-chave, tá? Professor, então calma aí. Nesse exato momento, eu estou aqui, ó. Eu estou em repouso ou estou em movimento? Aí você vai olhar para mim e falar, ah, você está em repouso. Eu vou falar, depende. Depende de quê? Depende do referencial. Nesse exato momento, se eu olhar para o céu, eu estou vendo a nossa estrela, o Sol, se movimentando. Eu estou me movimentando em relação a ele, né, ao Sol, e o Sol está se movimentando em relação a mim. Olha que loucura. Aí você olha para mim, não, professor, você está parado. Parado em relação a quem? Em relação à câmera, em relação à cadeira, em relação à mesa que está aqui à minha frente. Sim, eu estou parado. Mas se nesse exato momento estiver passando um carro atrás de mim, eu vou estar em movimento para o carro que está passando atrás de mim. Olha só que loucura. Continua na loucura comigo. Um corpo está em movimento quando a distância entre este corpo referencial varia com o tempo. Ou seja,
Basta você entender que se a distância entre dois objetos está aumentando, significa que ele está em movimento em relação ao outro. Agora, se a distância se mantém constante, eu não posso falar que ele está em movimento em relação ao outro. E além disso, eu não posso falar se ele está parado ou está em movimento. Só isso. Eu tenho que falar em relação a quem ou em relação a quê. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Por quê? Porque o mesmo corpo, em relação, por exemplo, eu, nesse exato momento, olha só que interessante. Nesse exato momento, eu estou parado em relação a essa cadeira negona que está aqui atrás de mim, certo? Olha, estou paradinho em relação à cadeira. Mas quando eu olho para o céu, em relação ao sol, eu estou em movimento. Eita, o mesmo corpo que está em repouso, ele pode estar em movimento? Sim. Por quê? Porque depende do referencial que a gente está adotando. Então, o referencial que é a cadeira, eu estou em movimento, eu estou parado. Olha aqui, ó. Porque a distância entre minha cadeira não está variando. Estou marcando o tempo, 1, 2, 3, e a distância não aumenta. Agora, quando eu comparo com o Sol, olha só, o Sol sempre está em movimento. A gente, no planeta Terra, está em movimento. Eu estou localizado aonde? No planeta Terra. Eu estou nesse exato momento parado em relação ao planeta Terra. Mas em relação ao Sol, eu estou girando, estou em movimento. Eu tenho dois movimentos, inclusive, né? O de rotação e o movimento de translação. Beleza? Então, o mesmo corpo que está parado, ele também pode estar em movimento. Depende do qual o seu referencial. Guarda isso, hein? Isso cai em prova e é pegadinha, tá? OBS, exatamente o que eu acabei de dizer. Pode ser observado que um mesmo corpo pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial adotado. Fechou? Trajetória, outra coisa que confunde muito meus alunos. Olha só, o que é a trajetória? Chama-se de trajetória o conjunto de pontos ocupados por um corpo ao longo do intervalo de tempo ΔT, certo? Por exemplo, olha aqui, ó, o avião, né? Então, vou ler o exemplo aqui antes. Imagine um avião em movimento horizontal com velocidade constante, tá? No local onde os efeitos do ar são desprezíveis. Estou deixando bem claro isso. Imagina agora que esse avião solte uma bomba. Então, olha só. Quando você fala da trajetória do avião, é essa aqui, ó. Beleza? Olha lá o pontilhado dele. Exatamente isso. Quando você fala da trajetória da bomba, é isso aqui, ó. Beleza? Então, aqui é a trajetória da bomba e aqui, ó, é do avião. Olha só que lindo. Beleza? Ou seja, são exatamente os pontos que eles estão ocupando conforme o passar do tempo. Olha lá. Tá vendo? Aqui a bomba, ela está ocupando certos pontos ao passar do tempo. É isso que está dizendo lá na definição, através de um intervalo de tempo ΔT. Tá? Mas aqui, interessante é isso daqui, ó. Para o referencial, um observador no avião, a trajetória da bomba será o segmento que vertical. Professor, não entendi. Imagine você estar no avião aqui dentro, beleza? Considerando essas condições, fechou? Tá. E aí o que vai acontecer? Quando você olha para a bomba estará fazendo o quê? Descendo apenas, ó, na vertical. Isso para o referencial sendo o observador no avião. Então você jogou a bomba e olhou para baixo, você está vendo a bomba se afastar verticalmente. Por quê, gente? Porque olha só, se o avião tem uma velocidade v para cá, a bomba também tem uma velocidade v. E essa distância não varia. Distância na horizontal, beleza? Então a distância que está variando é na vertical da bomba em relação ao avião. Ah, por quê? Porque a velocidade ali ela é constante, beleza? Agora, para o referencial, que é um observador no solo terrestre, ou seja, o bonitão aqui atrás, a trajetória da bomba será um arco de parábola. Então, para ele, é exatamente o que a gente tinha marcado antes, ó. Olha a trajetória da bomba. Beleza? Então, até isso, a trajetória depende de quem? Do referencial. Para o bonitão aqui, a trajetória é essa. Agora, para o observador que está no avião, olha lá, a trajetória vai ser exatamente aonde, professor? Na vertical, porque a velocidade horizontal, tanto da bomba quanto do avião, é exatamente a mesma. Então, na horizontal não há diferença de distância. Só há diferença de distância na o quê? Na vertical.
Cuidado com isso, beleza? Definição para a trajetória. Então depende de quem? Depende do referencial, tá? Outra coisa importante é o tal da distância percorrida e deslocamento. São dois conceitos totalmente distintos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Só vai ser a mesma coisa quando a gente estiver falando, tá? Lá de movimento retilíneo uniforme. Então, movimento retilíneo, né? No geral, sim, dependendo da situação, pode ser, não estou dizendo que será sempre, tá? Pode ser que seja a mesma coisa. Vamos lá. É o comprimento da trajetória percorrida pela partícula, informando quanto a partícula realmente percorreu entre os dois instantes, tá bom? Professor, como assim? Calma que eu vou explicar para você. Deslocamento é a medida em linha reta que une a posição inicial e a posição final. O seu valor só depende dessas posições, não depende da trajetória. Então vamos lá. Distância percorrida tem a ver com o que, professor? Tem a ver com trajetória. Então vamos supor que eu estou aqui, né, na cidade A. Vou botar aqui, ó, Brasília. Deixar bonitão aqui, ó, Brasília. Então aqui, cidade A, Brasília. Resolvo ir até Goiânia. Tá aqui, ó. Goiânia. Beleza? Cidade B. Todo mundo sabe que para sair de Brasília para chegar até Goiânia, a gente não vai percorrer em linha reta. Beleza? A gente vai pegar a estrada, vai virar à direita, vai virar à esquerda, vai subir morro, vai descer morro. Então, vou fazer isso aqui, ó. Para poder chegar em Goiânia. O que eu acabei de desenhar, sabe o que é isso daqui? É a distância percorrida. Então a gente faz uma medição em cima, tá, do que você percorreu para sair de Brasília para chegar até Goiânia. Agora, o deslocamento, lembra lá, eu só preciso saber da posição inicial, da posição final e desenhar, ó, pum, uma linha reta. Então o nome desse aqui é deslocamento. Então, o deslocamento é o tal do ΔS, lembra lá? É a posição final menos a posição inicial. Ou seja, galera, só depende de saber de onde ele partiu até onde ele chegou para encontrar o deslocamento. Já a distância percorrida é o tamanho de quem? Da trajetória. É só isso. Só isso, meu povo. Dessa forma, você consegue sair de Brasília e chegar onde? E chegar em Goiânia. E aí tem um caso muito interessante, né? Vou até pegar uma outra cor aqui, que já apareceu em prova. Assim, ó. Vou botar aqui embaixo, vou deixar esse desenho para vocês. Vamos supor que eu saio da cidade A, certo? E aí, eu quero chegar na cidade B. Vamos supor, eu quero sair de Brasília para chegar em Goiânia. Mesma ideia. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Percorro. Chegou no meio do caminho, aí a mulher fala assim, ai amor, eu esqueci o secador em casa. Aí tu fala, pra quê? Lá a gente arruma um secador. Mas a mulher insiste. Não, professor, amor, eu preciso do secador, eu só posso usar esse, não tem outro que eu possa usar. Aí o que você faz? Você, como um bom marido, vai lá e faz o retorno e volta até em casa. Beleza? Vamos lá. Tem trajetória? Tem. A trajetória é tudo que está de verde. Então, calma aí. Tem distância percorrida? Sim. Tem distância percorrida. Tá? Professor, mas ele não chegou na cidade B. Sim, mas ele saiu daqui e gastou gasolina, não gastou? Então ele foi gastando aqui, ó, através dessa sua trajetória. Agora, professor, tem deslocamento? Não. Por que não? Deslocamento é nulo. Professor, mas ele andou até o meio da estrada e retornou. Sim. Por quê? Porque o deslocamento, aqui, ó, ΔS, posição final menos inicial. Então, se você faz aqui, ó, um ΔS, que é o S final menos S inicial, isso aqui dá zero. Ou seja, para esse cara, o deslocamento é nulo, é zero. Peguinha de prova, beleza? Professor, então é só pegar o ponto inicial e final e fazer a subtração? É isso. Isso é o tal do deslocamento. Distância percorrida, não. Eu vou pegando a cada ponto e vou fazendo o quê? Uma medição.
Beleza, meu povo? Mantém o foco. Para finalizar, intervalo de tempo. Isso aqui você vai precisar lá na cinemática, não vai? Vai. Você vai precisar ir lá na frente, né? Por exemplo, na dinâmica. Vai. Corresponde o tempo transcorrido entre o instante final e o inicial do movimento. De forma geral, é a duração de um evento. Como assim, professor? Por exemplo, se eu sair de Brasília, né? Vamos lá. Sair de Brasília às 14 horas e 5 minutos. Beleza? Cheguei a Goiânia. Goiânia. Olha aí, ó. Cheguei a Goiânia às 16 horas, né? Deixa eu apagar ali porque eu não gostei daquele troço ali. 16 horas e 25 minutos. Pronto. Qual vai ser o instante, né? Que eu levei, ou a duração, aqui, ó, a duração da minha viagem. Beleza? Aí eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Esse daqui é o T final menos o T inicial. Então vamos lá. Delta T vai ser o instante final, que é 16 horas e 25 minutos, menos o inicial, que é 14 horas e o que, professor? E 5 minutos. Então, meu delta T, que é o intervalo de tempo transcorrido, né, foi de 2 horas e 20 minutos. Então aí, ó, isso aqui sim é o tempo transcorrido ou a duração da minha saída da cidade A até a cidade B. Pode ser sido em linha reta, pode ter sido também, né, desse jeitinho aqui. Eu consigo calcular, né, aí o meu intervalo de tempo. Daí a gente consegue, por exemplo, calcular a velocidade média. Se eu já tenho o ΔS, né, que é o deslocamento da cidade A para a cidade B, e eu tenho o intervalo de tempo que eu levei, eu consigo calcular a velocidade média. E velocidade média cai em todas as provas, né? Muita gente se perde em calcular a velocidade média. Tem questões que são simples e o pessoal não sabe resolver. Por quê? Porque não entende o conceito de deslocamento, não entende o conceito de intervalo de tempo, certo? Entendeu o conceito, galera? Acabou, você consegue calcular numa boa. É só fazer ali uma divisão, beleza? Com isso, a gente chega aí ao fim da nossa aula, tá? Então, hoje foi só uma aulinha de conceitos básicos, de coisas bem simples. Reparem, né, que são coisas que são importantes para a nossa prova, né, são coisas teóricas que eu preciso para resolver uma questão que virá com algo a mais, beleza? Então, a minha ideia é essa, levar isso para que vocês comecem a entender a física a partir do quê? A partir da base. Se você conseguir entender aqui na base, né, depois a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, pode ter certeza que você ficará na cobertura e estará olhando ao horizonte, enxergando a sua aprovação, seja no concurso público, né, bombeiro, perito aí da polícia, seja aí no vestibulares em geral, ou até mesmo no Enem, ou até mesmo nas carreiras militares. Sim, essas coisas aqui a gente pode aplicar muito bem na prova da especialista, da SpaceX, da AFA, tranquilamente. É claro que nessas provas terão conceitos maiores, terão mais coisas, né? Mas a ideia do curso é te dar uma base para que quando você receba mais informações, que é o que a gente vai ter aqui, você fique tranquilo, você já sabe do que o professor está falando. Beleza? Então tá. Com isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Aguardo vocês na aula 02.